Olá, meus queridos. Quero falar com vocês hoje sobre algumas razões para o avivamento, baseado no livro do Lloyd Jones, Avivamento. É um livro antigo, mas é muito atual o que ele falou. E para isso eu quero ler um texto de Êxodo 33:12, que diz assim, uma argumentação de Moisés com Deus. Moisés argumentou diante de Jeová: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Ao que Jeová lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Uau, que coisa maravilhosa, né? Que coisa preciosa. Segunda-feira, o Brasil assistiu o sepultamento do homem mais conhecido do planeta, talvez, né? Pelé foi conhecido em qualquer pequena aldeia do fim do mundo. Ele foi conhecido como o rei do futebol. Mas eu acho maravilhoso quando Deus pega um homem como Moisés, um homem que disse para ele que não sabia falar, né? Que não tinha condição de liderar aquele povo, e fala, olha, você vai, porque eu achei graça, certo? Em você. E aí Moisés começa ali aquela réplica com Deus, né? Aquela argumentação ali, né? E a primeira preocupação, o que o texto mostra para nós em falando de avivamento, é que Moisés estava preocupado com o nome de Deus. Quando Deus diz para ele ir lá falar com o faraó, ele fala assim, mas em nome de quem eu vou falar? Quando o faraó me perguntar quem mandou o povo sair, quem ordenou, né? Aí Deus diz para ele, diz para faraó que o eu sou te enviou. Pronto. Basta essa ordem, que ela é a maior ordem, né? O eu sou te enviou, se ele deixasse pelos meios normais, ok, estaria tudo certo. Mas se ele não deixasse, Deus faria ele reconhecer que ele era quem estava mandando, quem estava ordenando, quem estava dizendo que o povo tinha que sair, que chegou o tempo que o povo não ficaria mais no Egito, não viveria mais no Egito. Né? Porque Deus tinha uma promessa a cumprir com aquele povo. Então esse texto mostra para nós que Moisés estava preocupado com o nome e com a glória de Deus, né? Então isso é lindo nesse texto, era a glória de Deus. Aí olha, em Êxodo 32, versículo 9, ele vai dizer ainda, né? Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Deus, indignado com o povo, por causa dos pecados, da murmuração, falou com Moisés. Olha, eu vou destruir o povo, porque é demais o que eles estão fazendo. Depois de tudo que eu fiz aqui nessa altura aqui, já havia acontecido muitos milagres, já tinha visto toda aquela mão poderosa de Deus tirando eles do Egito, né? Então Deus se indigna, fica indignado contra o povo e fala para Moisés, deixa eu destruí-los, né? Deixa eu derramar sobre eles a minha ira. E olha o que Moisés responde, fala. Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse, por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte, muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando, foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Moisés argumenta com Deus. Não, Deus, não vai fazer isso com o povo, porque é o teu nome
que está em jogo? É a tua honra, é a tua glória. Os egípcios vão dizer isso. E Deus aceita a argumentação de Moisés. Que coisa incrível, né? Que coisa preciosa, né? Moisés, em momento nenhum, diz assim: ah, o que vai ser de mim? O que vão falar de mim? Que eu não consegui liderar esse povo, né? Não, ele não fala isso. Ele fala para o próprio Deus. Eles vão dizer que você os tirou para deixá-los morrer, para fazer mal a eles. E Moisés estava preocupado com a glória de Deus, com a honra ao nome do grande eu sou, ao nome de quem os tirou com mão forte, com mão poderosa do Egito. Então, quando se acontece um avivamento, a primeira coisa que tem que acontecer é o nome do Senhor ser honrado. Nós no Brasil estamos ouvindo já desde alguns anos atrás que virá um grande avivamento para o Brasil. Eu creio que o momento desse avivamento chegou. Eu, Márcia, creio. Creio porque eu tenho dito na minha igreja, tenho ouvido a minha pastora, que também tem falado muito sobre avivamento, né, a pastora Naira, e tenho visto que o nível de problema, o nível de dificuldade, o nível de desarrumação em algumas igrejas, em algumas lideranças, está tão alto, está tão fora do padrão de Deus, que isso só pode ser revertido através de um grande avivamento. E avivamento, esse avivamento que Deus vai enviar, que é a promessa de Joel, que é antes da volta de Jesus, ele não será um avivamento que vai começar por um homem, não. Deus, em muitas épocas da história da igreja, levantou homens que através deles vieram. É um avivamento que virá para todos, para toda a igreja. E o propósito primeiro, no grande avivamento, tem que ser honrar o nome do Senhor. Nenhuma igreja vai ser avivada para dizer, nós estamos aqui, estamos ali, abrimos mais igreja, temos tanto. Não, isso não vai existir. O avivamento virá porque o nome do Senhor será honrado, será glorificado diante dos ímpios, diante dos poderosos. Antes da volta de Jesus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Então, você que está clamando por avivamento, saiba que ele virá para honrar o nome do Senhor. E a segunda preocupação e objetivo do avivamento é honra para a igreja. A igreja tem deixado muitos dos princípios. Quando eu falo igreja, eu não falo uma em específico, eu falo a igreja do Senhor Jesus na terra. Muitos líderes que eram para estar propagando a verdade e sendo firme na verdade que liberta, eles abriram as portas e eles deixaram conceitos, filosofias e pecados entrar. E Deus não está feliz com isso. Deus trará juízo. Deus trará juízo sobre a igreja, sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre a igreja. Deus não tem problema com isso, não. Ele pediu a Moisés, porque Moisés estava com autoridade para liderar aquele povo. Se Moisés tivesse permitido, ele tinha derramado a ira sobre o povo. O povo dele. O povo dele. Em quantas vezes Deus permitiu a nação de Israel passar as piores agruras, mas para que o nome dele fosse honrado. Para aquele povo primeiro. Porque o povo sabia o que tinha feito. O povo sabia onde tinha errado. As nações em volta poderiam ver e não entender nada. Mas o Deus que tinha aliança com o povo precisava mostrar o seu juízo, a sua justiça ao povo, para que a honra e a glória fosse dada ao nome dele. Então, a segunda preocupação e objetivo do avivamento é a honra da igreja. Em primeiro lugar está a honra do nome do Senhor. Isso nunca pode ser invertido. Deus não vai mandar avivamento para uma igreja ser altamente conhecida, não. É para que o nome dele seja honrado. E segundo a igreja. No dia seguinte, Moisés avisou, Êxodo 32:30, ao povo: vós cometeste uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado,
Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risque-me, rogo-te do teu livro sagrado que me escreveste. Olha só, Moisés se coloca junto com esse povo. Não foi ele que construiu o bezerro de ouro, não. Mas ele intercedeu. Quando Deus quis derramar a ira e destruir o povo, ele falou: não, perdoa, eu me coloco. Se o Senhor não quiser fazer isso, me risca do teu livro, desse propósito, desse plano aí, ó. Moisés pediu para ser riscado junto com o povo, porque o povo pecou. Moisés se inclui, Moisés se coloca junto com o povo, né, como um intercessor diante de Deus. Então, ele estava preocupado com o coletivo e não somente com ele só. Não. Se preocupou com todos, né? O quanto você ora, o quanto eu e você estamos orando por líderes que não honram. A gente chora. Eu falo de juízo de Deus, mas eu choro quando eu vejo pastores se perdendo. É muito triste ver na mídia pessoas que já foram tão usadas por Deus, tiveram dons que Deus deu, revelação de canções que Deus deu. É muito triste ver essas pessoas se perdendo. Eu não fico feliz com isso, dói o coração, dói. E como Deus conhece, eu peço: Senhor, se há lugar de arrependimento naquele coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe, né? Então a gente tem que se colocar. Oram para que essas fortalezas que hoje estão sobre o nosso país, blasfemando o nome do Senhor, caiam. Muitas pessoas estão sendo induzidas, estão sendo levadas, mas muitas delas que estão hoje no meio dessa multidão de blasfemadores são vidas que Deus vai salvar. São vidas que Deus vai chamar pelo seu poder, pelo seu amor, né? Então, Moisés mostra isso. Ele não queria chegar na terra prometida sozinho, ele queria estar junto com o povo. Então, a segunda preocupação e o segundo objetivo que o avivamento virá é por causa da igreja. A igreja precisa entrar dentro do propósito, ela precisa realmente mostrar que é coluna e firmeza da verdade, né? Que ela está fundamentada na rocha que é Cristo, né? E a terceira preocupação de Moisés é com os ímpios, com aqueles que estão lá fora no mundo, né? Ele quer que todos saibam quem era, ele queria. Ao honrar o nome do Senhor, ao interceder pelo povo no coletivo, Moisés queria o quê? Que os ímpios soubessem quem era o Deus de Israel, né? E aí ele diz, olha, ainda em Êxodo: agora, pois, como saberá agora, ou seja, aqui no deserto, no momento em que eles estavam, né, que tenho achado graça aos teus olhos, eu e todo o povo. Porque Deus havia falado com ele antes: tenho achado graça em você, para cumprir essa missão, para tirar o meu povo. Mas aí ele fala: se houver essa destruição, se não houver misericórdia, como é que eu vou? O povo vai ver, vai comprovar que você tem achado graça, que eu tenho tido graça diante dos teus olhos, né? Então, olha que argumentação interessante de Moisés, né? Há muitos que estão zombando por ignorância, estão fazendo coro com quem não sabe realmente quem é o nosso Senhor. E quando você ora por avivamento, para que o nome do Senhor seja honrado, quando a igreja caminha dentro dos princípios e da vontade de Deus, o ímpio olha para nós e vê quem é o nosso Deus, e em suma, em última análise, o nome dele é que é honrado através de nós, através da igreja, certo? Então, o avivamento verdadeiro, ele tem que cumprir esses três objetivos: honrar o nome do Senhor, honrar a igreja. O povo vai olhar para a igreja e vai ver: não, essa igreja é diferente. Essa igreja, ela realmente serve a um Deus diferente. Essa igreja realmente cumpre o propósito de Deus, né? E por último, isso faz com que o coração do ímpio seja tocado. O nome do Senhor sendo honrado pela igreja e os zombadores se convertendo. Isso gerará muita conversão. Você vai ver muita conversão, mas através dessa sequência. Nunca inverta isso, não dá para inverter. O avivamento virá para honrar o nome do Senhor, para honrar a igreja verdadeira que se arruma toda. A igreja precisa se arrumar, precisa se purificar,
precisa se limpar dos pecados, né? E o ímpio verá, e o ímpio será atraído para esse meio, para o nosso meio. Amém, querido? Então, esses são os 3 objetivos do avivamento, do grande avivamento que está vindo. Você fará parte dele, eu farei parte dele. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva aí no canal para abençoar mais pessoas.